Bom, começando mais um Entre a Gente, ao vivo, mas como assim? Na terça-feira? Sim, na terça-feira. Hoje, experimentando na terça-feira para a gente ver como é que fica. Terça e quinta-feira, 2 edições agora na semana sobre o Entre a Gente. Tivemos ocasiões em que tivemos edições extraordinárias, experimentamos com a Mara Gabrilli, foi um sucesso, foi bacana. E diante das possibilidades, tanta gente com ideias legais, tantos assuntos bons para se falar, um dia fica até pouco. Então a direção sugeriu da gente fazer 2 dias, terça e quinta, e hoje a gente está estreando sobre isso, experimentar como é que funciona, experimentando as coisas que elas se tornam reais. Conhece uma coisa e aí só em prática para você ver como é que é, se é legal ou não. Falando em conhecer sobre informação, ontem eu estava estudando um canal que tem no YouTube, chama Nova Acrópolis. Vale muito a pena você procurar. É sobre filosofia, mas tratado de uma forma muito bacana e aplicada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é muito legal, tem uma filósofa que se chama Lucilena, maravilhosa, muito conhecimento, conhecimento de estudo aplicado ao atual, de como é que você pode usar a filosofia condicionando a tua vida, sem aquela chatice de termos técnicos ou de conhecimento científico. Então fica muito gostoso de estudar. E eu quero dizer com isso o quê? Que com as plataformas digitais, com o novo acesso às informações, a gente consegue aprender bastante coisas que antigamente soava como chato, crenças de que era chato, de que isso eu não gosto, de que isso é muito ruim, que é difícil. E o acesso à informação vem quebrar essa crença, mais uma crença, da ideia de que estudar é chato, de que fazer alguma coisa é chata. Não, não é chato. Talvez alguém tenha plantado essa semente justamente para que você não enfie a cara em coisas legais e cresça. Porque a cada coisa que você estuda, não importa o que for, sobre motor, sobre paraquedismo, sobre culinária, sobre educação física, cara, qualquer assunto, você se transforma, você muda, tua mente abre e você acaba absorvendo e atraindo outras informações. Despertou, abriu a janela do conhecimento, é uma coisa incrível, não para mais. E aí parece que elas vão vindo a você, sua alma parece que vai atraindo. E não é que parece não, atrai mesmo. Só que é o seguinte, diante de toda essa transformação, do acesso à tecnologia e esse monte de informação que é despejado em cima da gente o tempo todo, há de se criar ainda nesse processo e nessa época de transição, como lidar com essas informações. Talvez a gente se perca diante de tanta coisa, né? Se afogue com o melado tudo. Então, nesse interim, ainda há necessidade, talvez, de você ter orientação, de ter mestres, professores, que estão sempre dispostos a nos guiar por esta nova vereda. Afinal de contas, a gente sai desmatando um novo caminho, conhecimento é isso, para encontrar novas clareiras. E sobre professores, sobre mestres, orientadores, cursos, hoje a gente vai ter aqui no programa, como convidados, para embasar o que estou falando, 3 pessoas que estão comigo nesse primeiro bloco. Reinaldo, tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Moço. Boa tarde. Boa tarde. Reinaldo, professor, e eu estou com o Anderson aqui, que é aluno, é isso? Exatamente, sou aluno do 3º módulo de Técnico em Logística na ETEC Antônio Devisati, na sala descentralizada Monsenhor Bicudo. Bacana. E o nosso amigo Efraim, que é professor por amor. Isso, professor por amor, exatamente. Tenho 2 formações, sou engenheiro também, mas optei por essa área da educação, que é a área que eu tenho por hobby, por paixão. Trabalho muito com aulas particulares, sou professor da área de exatas, matemática, física principalmente. Perceberam que eu estou cercado de pessoas que trabalham na área de comunicação. Uns absorvem, outros fornecem. E você também via 99703-1759, via WhatsApp, você pode interagir com a gente. Porque hoje a gente vai falar sobre informação e educação. Está no ar, Entre a Gente. Muito bem, agora em definitivo no ar, eu vou fazer o seguinte, não vou direcionar para nenhum de vocês a questão, mas nesse preâmbulo, nessa abertura, a questão de dizer que a gente tem uma enxurrada, às vezes, de informação, e se você não souber lidar e filtrar, a gente pode se perder? Sim, porque querendo ou não, com os meios de comunicações, WhatsApp, Facebook, as mídias, tanto a TV aberta como a TV fechada,
o excesso de informações que vem, a velocidade que as informações se criam, você acaba talvez ficando assim, fica tipo meio perdido, porque querendo ou não, a tal de fake news, né? Você não sabe dizer, filtrar qual informação que é correta, qual informação que é coerente, se o fato realmente aconteceu, ou se não aconteceu, ou se foi forjado, ou se ele foi criado. Enfim, são tantas informações que há necessidade do ser humano em si ter um filtro que ele possa filtrar. Mas como ele pode ter esse filtro? Ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que buscar o aprendizado, ele tem que abrir a mente para estar disposta a aprender, estar disposta a evoluir, estar disposta a aprender. Não pode se fechar, não pode se manter assim fechado. Tem que procurar sempre outros caminhos, novos horizontes e novos rumos. Arejar a cuca. Exatamente. Reinaldo, você trabalha com uma parcela ou de pessoas que buscam um curso lá com foco na profissionalização, é isso? Como é que chegam essas pessoas até vocês lá? A vontade, o interesse, o perfil? Para entrar no curso na ETEC Antônio Devisati é necessário fazer uma prova, a gente intitula de vestibulinho. Então, existe um certo filtro com relação aos alunos que chegam até a gente. Mas a gente percebe o déficit que existe aí do ensino médio em alguns aspectos, na questão tanto de exatas, na questão de português, enfim. Uma série de dificuldades que vêm do ensino médio para nós. E complementando um pouquinho o que o Anderson falou, existe uma frase do Daniel Godry que ele diz o seguinte: mais importante do que a velocidade é a direção. Então, hoje é importantíssimo para todos, né, escolher o gênero, buscar fontes confiáveis daquilo que se propõe a estudar. Senão, realmente existe aí uma grande armadilha, o risco, né, de estar tendo ali uma alimentação de informação incoesa com a verdade. Esse déficit tem várias pessoas que passam por aqui que trabalham na área de educação têm gritado e têm alertado sobre isso, mas parece que não tem surtido efeito. Algumas propostas até surgem na mudança de metodologia de ensino, mas não tem uma ação prática, né? Como é que vocês corrigem isso lá? Ótima colocação, Ozzy. A gente tem lá, primeiro que a sala é muito heterogênea. A gente tem alunos que ainda estão no ensino médio, de 17 anos, e profissionais que já estão no mercado há um bom tempo. Por exemplo, profissionais lá de 50 anos de idade, 60 anos. E a gente busca metodologias, a gente intitula algumas de metodologia ativa, classe invertida, para buscar estimular o aprendizado de uma forma que fuja do tradicional. O tradicional da escola que eu venho, por exemplo, é um aluno atrás do outro, o professor é o dono da verdade, e a gente busca uma metodologia diferente, onde o aluno ele participa efetivamente da aula. Ele contribui com a sua experiência, com as suas dúvidas. Porém, mesmo assim, confesso que existe uma certa dificuldade por conta desse déficit que vem daí do ensino médio. Uma outra estratégia que a gente busca para melhorar e alinhar, né, o nível dos alunos é fazer um trabalho de avaliação do nível em que esses alunos se encontram, com relação tanto ao português e à matemática, e fazer um trabalho de recuperação contínua desses alunos para depois deixar todo mundo na mesma página. Quase que acaba voltando lá. Eu também passei pelo mesmo processo de ensino contigo, do aluno atrás do outro ali, e confesso que não era nada atraente, creio que até hoje não seja muito atraente a questão desse formato tradicional de ensino. Eu não me dava bem com exatas, ou seja, a escola poderia até ser legal de ir, se eu pudesse fazer a opção, e eu talvez não fosse fazer, talvez embasado no que é exatas, até me manter, mas a obrigatoriedade de desperdiçar ou canalizar energia para algo que eu não goste, me deixava história, geografia, português e outras coisas que eu gostava mais, meio de canto, é ruim. E aí você gasta um tempo tendo que recuperar isso na cabeça da pessoa para poder direcionar. Agora, na tua questão, Efraim, você tem trabalhado mais com aulas particulares, ou seja, na ETEC também, são pessoas como uma população que vai buscar algo objetivo, ou seja, profissionalizar. E no teu caso também é objetivo, eu preciso estudar sobre algo, suprir uma deficiência ou alguma coisa. São pessoas mais conscientes na questão de valorizar o conhecimento e o estudo? Sim, com certeza. Porque hoje em dia
todo mundo estuda pela internet, todo mundo estuda, tem informação para tudo no YouTube. Então, quando você vai se preparar para uma prova, se preparar para um vestibular, para entrar na ETEC, por exemplo, o aluno vai lá e procura esses recursos que ele encontra pela internet. Porém, é como o nosso amigo disse, a demanda é muito grande, tem muita informação na internet. Como ele vai filtrar isso? Então, é aí que entra um dos interesses da aula particular, para orientar esse aluno a conseguir estudar, a conseguir buscar seus objetivos, a conquistar seus objetivos. Então, eu trabalho com aulas particulares já desde a época da faculdade, já são mais de 10 anos nessa área. Eu sou apaixonado por esse modelo e por modelos novos de educação. É como nós estamos falando aqui, o ensino tradicional ele virou cansativo. Para 50 anos atrás ele funcionava muito bem, porém para hoje em dia se torna cansativa a aula, principalmente quando se fala de exatas, física, química, é o que os alunos mais reclamam geralmente, né? Portanto, essa aproximação maior do professor com o aluno no formato de aula particular garante um aprendizado com mais qualidade, né? Eu gosto da ideia do orientar, de conduzir, porque a gente percebe que no nosso país a ideia de se tornar um professor, se alguém fala isso, um garoto de 16 anos que vai querer ser professor, ele apanha na mesa, né, da família. E justamente são os elementos transformadores da nossa sociedade. Pô, se você predispor a ensinar ou doar a alguém, por mais que você seja recompensado de forma salarial, que você tenha o teu ganho, mas há um prazer nessas pessoas que se predispõem a dar aula, né? Porque há de se ter uma paciência tremenda. Porque eu creio, e vou usar um pouquinho e me corrijam, que a ótica de estudar é que está errada. Sempre parece que é algo dolorido, sofrido e triste, uma obrigação, quando na verdade deveria ser algo prazeroso a visão. Eu tenho acompanhado de perto alunos que estão concluindo o curso universitário e parece que é um sacrifício. Diante da possibilidade de entender que é uma pessoa privilegiada, está com a cara nos estudos, está abrindo um campo de visão enorme, de conhecimentos, a possibilidade de transformar outras coisas, outras pessoas, mas há uma visão de dolorido. Você percebe isso? Essa é uma realidade mesmo, né? E a gente tem alunos que trabalham o dia todo e vai para a aula depois, buscando realmente agregar valor para a sua vida. E quando não existe esse estímulo, né, o resultado pode ser evasão. Então, os nossos alunos, eles desde o primeiro dia de aula, a gente estimula muito, né, que assim, a sala de aula é um ambiente corporativo. Então, no ambiente corporativo, você tem que ser protagonizador. É necessário saber lidar diante das adversidades, como, por exemplo, provocamento. Né? A gente tem que, em alguns momentos, ter a habilidade tanto de fazer trabalho em equipe, como de apresentar um seminário lá na frente da sala. Então, a maioria das aulas são conduzidas dessa forma, de modo com que exista o desafio. Eu acho que o desafio é uma peça importante que contribui para que a aula ela seja atrativa, para que exista um estímulo. Porém, é fato também que muitos não entendem dessa forma, né? E preferem ficar na sua zona de conforto. Sim, mas a proposta eu acho genial. Tem que ser orgânico, tem que ser vivo. É muito mais bacana. Vou aproveitar você como aluno, que eu disse que eu tenho a proximidade com essas pessoas. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas às vezes ficam numa ilusão e presas numa caixa mais voltada a prazo de entrega de trabalho, a nota e minhas faltas, dentro de uma neurose de 90% de foco de energia, e fica 10% dentro do que eu absorção de conhecimento, do que realmente vale, do que é o tesouro, do que é o diamante do que você foi buscar. Eu não estou dizendo você, tá? Eu digo uma visão geral do que eu tenho visto. Há um pavor, um fantasma, prazo, nota, falta e cumprir, é uma distração que existe. E o fato em si de entregar uma monografia, um trabalho que era aquele conhecimento todo que ele observou, aquilo é o néctar da coisa toda. Parece que fica meio secundário. Pode me falar algo sobre isso? O que eu falo, que nem pegando um pouco um gancho com o professor, eu trabalho o dia todo, eu moro em Pompeia, então, querendo ou não, há o fato do deslocamento de Pompeia para Marília para vir para a ETEC, eu trabalho o dia, estudo à noite. A parte de, eu posso dizer assim, relacionada ao estudo, eu gosto de estudar, eu amo ler, eu amo adquirir conhecimento, não existe assim dificuldade de fala. Também há uma questão muito assim, porque querendo ou não, o nosso ensino, ensino médio assim, tem suas, como posso dizer, suas carências e suas defasagens também que vêm ao longo dos anos e que espero um dia que possa ser resolvido isso. Mas
como assim eu posso te dizer, ao se debruçar num trabalho, tem que procurar sim ter a dedicação, o trabalho, o empenho, escrevendo aquela palavra assim, se aquela palavra vai encaixar, se vai trazer um sentido, um significado, ter prazer assim de escrever. Não tudo bem que em tanto ambiente de estudos ou como ambiente empresarial, existe prazos, existe metas, existe requerimentos, normas, mas eu pego um gancho com ele. Quando você faz por amor, por dedicação, por vontade, por autoestima, que você realmente está se dedicando, se valorizando, permitindo que possa assim se abrir mesmo para aquilo, você consegue fazer tranquilamente, de forma tranquila e, querendo ou não, seu trabalho sai de forma perfeita. É que nem ele é um exemplo dele, ele dá aula por amor. Então, quando você faz por amor, quando você, por exemplo, acorda ao seu despertar e coloca amor no seu dia, tudo funciona. Você consegue cumprir os prazos, as normas, consegue lidar melhor com a pressão, consegue lidar melhor com as pessoas. É claro que desafios existem, pessoas diferentes existem, talvez você não tromba com aquele, não tromba com aquele dali, mas com o processo de amadurecimento, de envolvimento, de crescimento, tanto da parte psicológica, espiritual, religiosa, antropológica, filosófica, sociológica, enfim, você consegue, com o tempo, tendo a maturidade e digo até a humildade de reconhecer as diferenças, saber que muitas vezes eu posso errar, porque eu sou ser humano. Então, o ser humano, querendo ou não, ele existe a probabilidade ou não de erro. Sendo um pouco filosófico, o ser humano tem sua parcela boa ou ruim, tem que saber lidar com o bom e com o ruim, tem que saber filtrar também o que vem do outro, filtrar de informações, não digo só das mídias, mas também o que vem do ser humano, de outra pessoa, saber lidar se a pessoa está como posso dizer, com a sua autoestima boa, se acordou com o pé direito ou não, saber lidar com tudo isso, são desafios que existem. E, como posso dizer, é que nem eu falo, tem que fazer por amor. Fazer por amor, se dedicar, procuro dedicar ao meu trabalho, procuro dedicar aos estudos. Não é à toa que eu estou nesse curso, eu gosto desse curso. Já fiz inscrição para outro curso, quero fazer outro curso na ETEC e ampliar sempre o conhecimento. Que a riqueza de hoje, tudo bem que você precisa ter o financeiro para se manter, mas a riqueza de hoje é você ter o conhecimento. O conhecimento te leva para qualquer canto. E ninguém te tira. Eu queria te perguntar e falar o seguinte, exatas, que talvez é problema para alguns e paixão para outros. Pois é. Há uma predisposição mental de formação mesmo, de se apegar mais à lógica e outro mais ao que seria eu acho que a raiz é que desde criança a gente é acostumado a ouvir o outro falando que é difícil. Então um professor disse alguma vez que tal matéria é difícil, ou um amigo que disse, olha, essa matéria foi mais difícil do que a outra, não estuda mais para essa. E aí vai criando um medo na cabeça da pessoa, uma crença, e isso atrapalha ele no aprendizado. Então eu busco muito desconstruir essa dificuldade que ele mesmo impõe em si mesmo, o aluno mesmo impõe em si mesmo. E quando a gente faz, é o que você falou, por prazer, alguma coisa, você nem parece que está trabalhando, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho que dar aula o dia todo, e são aulas particulares, que eu estou ali com o meu aluno e conversando sobre exatas, resolvendo exercícios de vestibular, ou então resolvendo um exercício para que ele aprenda um determinado assunto, é um prazer, é muito gostoso, parece que o dia passa, que a gente nem vê, a hora vai, que a gente nem vê. E o aluno, a mesma coisa também, se o aluno está estudando alguma coisa que ele gosta, que ele se interessa, que ele interage, ele vai para frente. Ele não sente que aquilo é um peso, que aquilo é um encargo, né? Você deu o exemplo de uma monografia, de um TCC que o aluno tem que entregar. Quando é feito num formato antigo de educação, ele com certeza vai se cansar. Com certeza. Dos 40 alunos que tiver, os 40 vão reclamar que estão cansados daquele assunto. Porém, quando a gente faz uma coisa que há interação com o aluno, como é feito lá na ETEC,
quando existe essa interação, o aluno não se cansa. Ele vai porque ele gosta, ele vai porque ele quer, ele pesquisa mais assuntos, ele passa a assistir um vídeo no YouTube sobre esse assunto, por exemplo, não como um trabalho, mas como uma coisa que ele está se divertindo para fazer, né? E isso é que é o maravilhoso da educação. Né? Enquanto o Reinaldo falava lá, eu visualizava a sala de aula, é o estudo agindo e tendo efeito no exato momento em que acontece. Nos formatos anteriores a gente estudava isso, para lá na frente acontecer algo. E ali já é, ou seja, você vivencia. Então, eu acho que prazer é diferente, né? E é muito bacana, assim, a gente percebe depois, no terceiro módulo, o curso é composto de 3 módulos de 6 meses. Desculpa, vamos sintonizar quem está nos ouvindo, o que eu não falei. É um curso de logística, isso explica pra gente. Curso técnico em logística, da ETEC Antônio Devisati, situado na Escola Monsenhor Bicudo. Então, O técnico de logística atua de que forma e onde? É boa pergunta, porque muitas vezes a gente recebe questionamentos de alunos que chegam até a gente achando que logística é o caminhão. Né? Logística é o caminhão. Entrega, né? A gente recebeu aluno Prazo achando que local. fosse curso para dirigir caminhão. Pois né? então vamos aproveitar. Então é bacana a pergunta. Até porque a logística é um tema novo, uma área nova de estudo. Comparado à administração, por exemplo, ela é novinha, tem aí em torno de 20 anos. O profissional de logística, ele atua em 4 macroatividades. A logística de suprimentos, a logística de produção, distribuição e reversa. De forma mais simplista, né, onde que essa pessoa trabalha? Independente do segmento, de ser comércio, indústria, transportadora, toda pessoa que trabalha com estoque, recebimento de nota fiscal, inventário, planejamento de produção, programação da produção, apontamento de produção. Marketing. Marketing está relacionado à logística, tá? É uma área parceira da logística quando a gente fala, por exemplo, em análise de praça, análise geográfica para fazer, por exemplo, roteirização. Então, roteirização, montagem de carga, expedição, responsável por equipamentos de movimentação e também a parte de contratação de frete, que aí envolve a parte do caminhão. A parte do caminhão. Mas antes disso, você ia falar alguma coisa a respeito? Eu queria pegar um gancho com o que o Efraim estava comentando, que a gente percebe isso mesmo. O ensino tradicional, ele nos deixa com várias travas, do meu ponto de vista. Na área de exatas, trava no sentido de que eu não sou capaz de apresentar um seminário, eu não sou capaz de desenvolver um projeto. E é impressionante os resultados que a gente tem com esse estímulo, com esse desafio que a gente impõe aos nossos alunos. A gente tem projetos maravilhosos realizados, construção de estacionamento, criação lá de uma biblioteca, projetos sociais. Então, é gostoso ver a evolução do aluno. E muitos percebem isso logo no início, que essa metodologia diferenciada, a forma como a gente trata os alunos como profissionais, não como alunos, traz resultados para eles que nem eles imaginavam que alcançariam. Então, a gente recebe vários feedbacks de aluno, vários retornos assim, poxa, eu não sabia que eu era capaz de desenvolver um projeto. Eu não sabia que eu era capaz de apresentar um seminário, de apresentar um trabalho para 100 pessoas. Isso é uma delícia. E é muito bom ver o resultado final disso aí. Esse feedback dos alunos, acho que é o maior prazer que o professor pode ter. Acho que o senhor concorda comigo, todo mundo vai concordar comigo nesse sentido. Quando um aluno me diz, nossa, professor, passei no vestibular, professor, deu certo, professor, estou trabalhando com alguma outra coisa e que foi eu que já ajudei ele a gerar aquilo. E ele fica é um grato prazer mesmo, muito grande. Fica muito grato. Muito grato. Descobrir pessoas. E vocês acabam despejando ou oferecendo para o mercado pessoa transformada, não só, né? O mercado agradece. E eles são absorvidos praticamente ou instantaneamente. Hoje, Josi, na ETEC Antônio Devisati, o curso de logística é um dos cursos que mais emprega. O nosso mercado regional aqui, ele é carente de profissionais qualificados. Tem muita gente que trabalha na área, mas não tem uma qualificação técnica, né? Além disso, a gente tem vários casos de alunos, como o Anderson, por exemplo, que foram promovidos depois que começaram a fazer o curso. Porque o resultado é imediato, né? A visão sistêmica da logística, a forma como o profissional se posiciona na empresa é diferente quando ele passa a ter o conhecimento, a propriedade. Ele otimiza o espaço onde ele está, deixa de ser robótico, ele passa a ter senso crítico e um ser racional. Esse que eu falei que é bacana, a metodologia que vocês usam na ETEC, que o resultado é imediato de transformação em quem está estudando ali, de quem está buscando, diferente do antigo, né? Você não sabe o que vai dar lá na frente, né? Você está interagindo, já está acontecendo. E esse resultado que você falou dele já está apresentando, ser promovido, é lindo. Sim, porque eu trabalho na Jazan em Pompeia
Opa, merchan, cobra dele depois. Tá da região. Tá. Eu trabalho na Jazan em Pompeia, eu trabalho no setor de almoxarifado. Basicamente é um dos da logística, parte de recebimento de mercadorias, organização, estoque, distribuição, conferência de notas, preenchimento, tal. Enfim, com o curso, nossa, eu pude evoluir muito, aprender assim cada vez mais e evoluir. Consegui sim uma certa promoção para um outro cargo, espero também que dê tudo certo e evolução sempre. Da ETEC, nossa, eu tenho assim, só agradecer, porque fornece um bom aprendizado, o conhecimento é tremendo, os professores são altamente capacitados, trazem informações do dia a dia, que nem tem um professor nosso que simplesmente chega para a sala, o que você trouxe de relação à economia hoje? Qual é a cotação do dólar? Qual a notícia relacionada à economia? Como é que está a economia brasileira? Ou seja, estimular o aluno, porque não é só o estudo, mas também tem que estar antenado no que acontece em volta, o que está acontecendo no Brasil, a nossa realidade, talvez, a parte econômica, a variação do dólar, a economia, exportação, importação, desemprego que está aí crescente e tal, pessoas procurando emprego, e também as aulas práticas, a questão de seminários, fazer o trabalho, apresentar lá na frente diante da sala, e também te auxilia também no trabalho, para como se chegar no gestor, como chegar no encarregado, como se apresentar, como pedir tal coisa, ou também numa reunião com a gerência, como levar já preparado, instruído assim. Enfim, é um curso prático que ajuda muito você evoluir. Como que nem eu falei anteriormente, abre a porta é aberta. Cabe a você sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto e encarar esse desconhecido e evoluir. Maravilha. Há um ganho secundário, ou talvez não secundário, paralelo, nas entrelinhas ali, que essa transformação você acaba irradiando. Quem está no ambiente de trabalho com você acaba percebendo essa mudança em casa, no lazer, no grupo, fala, caralho, o que está acontecendo, né? Mas é a pessoa em transformação, transformando o meio. Qual que é a tua disciplina? Eu sou coordenador do curso de logística, mas a minha disciplina é Introdução à Logística, PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle da Produção, e Gestão da Qualidade Total. Qual a duração do curso, hein? O curso tem duração de 18 meses, dividido em 3 módulos. Não é tão longo. Não é tão longo, o curso gratuito. Tem um vestibular para se prestar? Tem. Sim. Inclusive as inscrições estão abertas, vão até o dia 12 de novembro. Entendi. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai trocar o time que está aqui, vou trazer meninas agora e vou me despedir dos meninos. Foi um prazerzaço estar contigo, aprendi contigo só nessa prosa, com você também, tá joia? Muito obrigado. Maravilha. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Entre a Gente, aguarda aí. A curiosidade, as expectativas lúdicas e criativas. Despertar o interesse pelo conhecimento. Aventurar-se na exploração do desconhecido. O futuro é uma visão pautada por desejos que proporcionam motivação, empenho e dedicação, que somados ao conhecimento acadêmico resultarão em grandes conquistas. Colégio Cristo Rei. Há 60 anos construindo futuros. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Comprometida com a qualidade e eficiência, a Cantu, no mercado desde 2011, oferece soluções em comunicação visual interna e externa. Com sistema informatizado e moderno, desenvolve projetos em mídia impressa, como fachadas, adesivos, totens, outdoors, plotagens de veículos e luminosos, além de impressão digital em lona, tecidos, adesivos perfurados e cortes em materiais rígidos. Cantu, solução em comunicação visual para sua empresa.
Estamos de volta com Entre a Gente, hoje falando sobre informação, sobre educação, sobre como a gente pode tirar o melhor do monte de coisa que tem por aí e poder se transformar o meio, parar de reclamar como é que está o mundo. Como é que você muda o mundo? O mundo está horrível. Muda você mudou, a tua ótica de ver o mundo já muda, fica tudo mais leve, suave. É aprender e buscar informações. E eu inseri pessoas aqui para falar comigo sobre isso, são pessoas que trabalham na área, pessoas que absorvem sobre isso. Larissa, que é coordenadora lá no curso. Sim, eu sou coordenadora da classe descentralizadas, os cursos da ETEC Extensão na Escola Estadual Monsenhor Bicudo. Bacana. Maria Paula é aluna lá. Sim, sou aluna do curso de Logística também, no 3º módulo. Legal. E para quem ligou agora, o Efraim está aqui com a gente, professor mestre, um cara que é generoso com seus conhecimentos e divide com quem o procura. Meninas, a gente tem um evento, está aberto, parece que um evento sobre o curso de Logística, é isso? Exatamente, a gente vai fazer a Semana da Logística, é a 11ª Semana da Logística, é uma semana realizada totalmente pelos alunos. O nosso coordenador Reinaldo, ele escolhe os alunos que fazem parte da comissão da Semana da Logística, eu e o Anderson, nós somos um deles. Nós juntamos profissionais da área da logística e fazemos palestras. No dia 5 de novembro agora, lá na ETEC, no nosso prédio Monsenhor Bicudo, na ETEC descentralizada, vai ser aberto ao público, entrar até apenas 1 quilo de alimento. Então, para quem é curioso sobre o curso, pode ir lá e tirar as dúvidas. Exatamente. O que te levou a buscar esse curso? Esse curso para mim foi mais pela curiosidade, porque a logística é uma área muito grande, muito abrangente. Quando eu comecei o curso, eu tinha acabado de sair do meu ensino médio e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí o curso veio porque ele aprendia muita coisa e várias coisas eu gostava e cada vez fui me identificando mais e mais no curso. Você se identificou e está apaixonada hoje? Atualmente sim, e vou seguir na área. Bacana. Eu coloco onde esse curso? Humanas? Não, gestão e negócios. Na área de gestão. Gestão e negócios, de administração Isso, e tudo mais. Além de coordenadora, você também dá aula? Hoje, atualmente, eu estou afastada da sala de aulas, mas eu sou docente na área de planejamento, empreendedorismo, inovação. Isso já é o final do curso ou não? Não, início. É já no começo. Início, já. O primeiro módulo do curso de logística já tem planejamento empresarial, empreendedorismo. Já de cara? Já. Já começa com os projetos lá, põe eles para trabalhar. Escuta, para eu entender, porque eu sou um cara fujão de exatas, aproveitar o Efraim aqui, depois fazer umas sessões terapêuticas com ele de aula. Cálculo, como é que se baseia nisso? A pessoa fala, pô, parece logística legal, mas planejamento, parece que existe cálculo, existe raciocínio lógico. Como é que eu enxergo isso? Tem a parte, né? Tem a gestão de custos, a estatística, financeiro, tem todo esse aparato já no início do curso. No primeiro módulo já tem estatísticas e financeiro, no segundo já tem a parte de custos, levantamento de custos. Mas no próprio planejamento já entra um pouquinho custos também. Eu não posso deixar isso para o cara do financeiro da empresa, pô, tem que saber isso. Não, tem que saber, tem que conhecer, pelo menos para saber analisar, né? Para tomar decisões, né? E chegar lá com toda a importante. segurança para defender o teu projeto também, né? Isso que é Processo importante. de habilidades, né? Pois é. O processo de avaliação lá é rigoroso? Como é que funciona? Olha, o processo de avaliação na ETEC, o Centro Paula Souza, ele é diferenciado. Nós não trabalhamos com notas. Lá não se fala de 0 a 10. Nós trabalhamos por competência. Então, nós avaliamos o aluno por competência. Isso já é um diferencial. Você avalia ele por competência, habilidades e atitudes. Então, de repente, o aluno ele não é bom nos cálculos, na parte de competência, mas ele tem atitude, ele busca, ele tenta desenvolver. Então, ele não é um aluno, ele pode não ser um aluno MB, como a gente classifica, mas ele é um aluno que se esforça. Então, ele não vai ser um insatisfatório. Tem outras porque ele habilidades tem atitude úteis. e ele tem outras habilidades. Então, esse tipo de avaliação do Centro Paula Souza, eu acho muito válido para os dias atuais. Né? Que a gente não vê só nota, tem 10 questões, você errou 5, então você está na média. Não, vamos ver o que você faz além, o que você faz em sala de aula, o que você desenvolve, como que você age com a sua pontualidade, igual o Reinaldo falou muito bem, nós tratamos eles como profissionais.
Eu, como coordenadora, quando recebo os alunos, eu falo, eu não vou tratá-los como ensino médio, mesmo que tenha aluno do ensino médio. Aqui vocês estão fazendo curso profissionalizante, então eu vou tratá-los como profissionais. E a gente exige isso deles, e eles vão se desenvolvendo. Se torna corresponsável do processo de educação. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, quando você me diz isso, que eu vou tratar o aluno dessa forma, eu creio que o corpo docente está com essa mesma visão, todos. É uma condição... Sim, nós trabalhamos isso, né? Capacitamos os professores, nós somos capacitados constantemente, então a gente estuda o tempo todo ali para estar desenvolvendo essas mudanças e trazer novas metodologias. Porque se nós não mudarmos, nós vamos ter evasões. E se nós não tivermos evasões, nós não teremos os cursos. Mas eu creio que com um processo desse não vai ter evasão, né? A gente Porque, trabalha bastante. às vezes constrange a gente dentro da sala de aula o lance de uma nota, de você ser classificado. E a gente quer ser amado, você quer ser querido, quero ser aceito. E dentro de uma sala de aula, eu não manjo muito disso. Mas essa visão de que eu tenho outras habilidades que podem ser aproveitadas, mesmo porque a gente atua em grupo, poxa, isso me resgata. E tira de mim o que eu tenho de melhor para dar nesse grupo. Igual estavam falando da apresentação de seminário, às vezes a pessoa é tímida. Ela não consegue apresentar como uma pessoa igual o Anderson, que fala super bem, ou a Maria Paula, que fala super bem. Mas ele foi lá, ele desenvolveu a parte escrita, ele pesquisou. Então, o professor tem que estar acompanhando esse desenvolvimento. Não é ir lá e falar assim, apresentou mal, falou pouco, está reprovado ou vai fazer recuperação, né? Ditador, né? Não pode mais. A sala de aula hoje tem que ser atrativa para o público atual. Maria Paula, e essa questão deixa mais solto para o aluno no processo de aprendizado? Porque ali é o lugar de errar. Se eu estou ali é o lugar para eu errar e ter má desempenho. Lá fora que é mais difícil. Tem essa leveza de entender isso? Sim, os alunos ficam bem tranquilos, porque assim no começo do curso, no começo de cada módulo, assim que muda todos os professores, eles explicam como é aplicado e explica que, tipo, você não precisa ser bom só nisso. Por exemplo, a aula que o pessoal mais tinha medo no segundo módulo era a aula de custo, porque todo mundo imaginava, eu vou ter que estudar sobre imposto, sobre o custo da minha fábrica, eu vou ter que saber sobre tudo isso. Não, mas ele vai avaliar também o tanto que você se esforça, todos os professores avaliam isso também. Então, nós como alunos, nós sabemos, a gente sabe que às vezes a gente não é tão bom para falar, mas a gente é muito bom para escrever o trabalho. Eu não sou muito boa para escrever, mas eu gosto de apresentar. Então, a gente acaba formando os grupos e aprendendo como o profissional de área de mercado mesmo, que é o que as empresas procuram hoje em dia, que é um profissional que sai para se adaptar. Eu acho fantástico, porque eu imagino, sabe o quê? Um espaço e um ambiente de respeito, de entender o outro nas suas limitações. No momento em que a gente é muito cobrado e a gente se cobra demais, uma autocrítica de querer ser o 100% em tudo, mas diante de um ambiente como esse que eu posso... Às claras, eu vou até aqui, mas se você me der corda, eu vou até lá, e o outro me entender de que a gente se conectou e um se completa, é maravilhoso. Isso são transformação de pessoas que vão para o mercado com conhecimento totalmente diferente, mais do que o estudo, mas ser humano. Desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da pessoa, que é o que tanto faz falta, Luvia, que a gente sente por aí. Hoje as empresas, nós temos os aprendizes, temos os estagiários, e as empresas estão cobrando mais o relacionamento interpessoal desses jovens do que o conhecimento, porque o conhecimento eles estão adquirindo e vão continuar adquirindo dentro das empresas. Mas essa parte do relacionamento, da proatividade, de tomar iniciativas, de cumprir com responsabilidades, né? Do comprometimento com regras e normas. Então, isso é o que tem sido cobrado. Eu estou acompanhando um menino que está fazendo um curso de psicologia em Garça, lá na FAEF, e o TCC dele é justamente em torno de recursos humanos de relacionamento dentro de empresa. É impressionante se você colocar uma empresa com 3 pessoas para trabalhar, elas vão se sabotar. Cara, é louco isso, essa formação da competição entre eles. E acontece de forma inconsciente. Porque não há essa visão de cooperar, de estar junto, de se organizar, de ceder, de ser generoso, de ser humilde, de pedir um help para você. De conhecimento. De ser gente.
As pessoas se matam porque não são gente. A transformação dessa proposta é linda. É muito Por isso que a bacana. gente busca muito trabalhar com eles desde o início a parte de projetos, porque os projetos fazem com que eles tenham que trabalhar em grupo. E aí tem aquele aluno que, eu sou, né, não gosto, eu gosto de fazer sozinho. Não, mas se você for trabalhar numa empresa, você vai trabalhar com mais de uma pessoa, você vai trabalhar sozinho. É. Então você tem que aprender, né? Você falando assim, até desperta um insight aqui. Eu faria um curso desse, independente da visão de ser profissional na área ou não, só para experimentar esse novo que eu não tive. E estou falando justamente para pessoas que não tiveram essa oportunidade. Ou seja, se você já é profissional ou não é, tem empresa ou não, se enveredar, porque eu creio que a EITEC, no seu todo, não só nesse curso, tem essa visão, né? Tem. A EITEC, nós estamos trabalhando com a visão de desenvolver a cultura empreendedora, a cultura de projetos em todos os cursos. É, porque dentro de um período de 1 ano e meio, é curto, vale a pena. Parece que transforma mais do que algumas instituições tradicionais, como instituições religiosas, que as pessoas ainda saem de lá de dentro, depois de um culto ou de uma missa, amargas. E ainda não estão atuando em grupo. Eu sou ousado e alfineto mesmo, tá? Vamos levar a igreja para a FATEC. É questão de provocar. Ou você provoca ou a sociedade não muda. Quando a gente fala que a EITEC atua na hora, as tuas aulas, quando você dá a possibilidade de entender o real, o dia a dia, o cotidiano dele dentro das aulas, há essa aplicação? Claro, claro. As aulas particulares, elas surgem como uma iniciativa também de mudança, né? Para uma alternativa para a educação tradicional. Nas escolas, a grosso modo ainda, nas escolas que dão o ensino médio, elas não mudaram, não fizeram essa transição, né? Portanto, a aula particular ela entra como uma solução para isso, entende? Como uma luva que vai dar o apoio à educação tradicional. Então, um aluno que tem uma dificuldade, como por exemplo, alguma deficiência, algum déficit de atenção, alguma coisa que atrapalhe ele em sala de aula, ele buscando a aula particular, ele vai solucionar esse tipo de problema. A gente vai buscar sempre estratégias para que o aluno se desenvolva, sempre se desenvolva, cada vez mais. Déficit de atenção. Cara, como eu sofri com isso. E aí eu era o aluno fundão. Cara, eu só não conseguia manter aquela minha energia toda dentro de uma aula que não me seduzia, que não me atraía, não me conquistava. E, eu vou jogar chiclete no cabelo dela, porque eu vou me rebelar lá no fundo. Ninguém está me vendo. Sim. E a gente vê isso, né? Aí a questão, quando eu estou em atividade e cooperando, ou seja, vai chegar o meu momento de eu colocar a minha energia ali, não é? Um é mais passivo, o outro é mais... Então, você cria o espaço para cada um se encaixar, que são todos necessários dentro desse momento. E dentro da possibilidade particular, eu posso corrigir isso. Eu não consegui ter atenção lá, mas contigo dá para eu seguir, né? Claro, comigo a pessoa vai conseguir se desenvolver no tempo dela, na maneira dela, né? E não num formato quadradinho, com 40 alunos ali, que ela tem que acompanhar aquele fluxo. Não, ela vai respeitar o tempo dela, né? Vamos desenvolver junto com ela essa evolução. Bacana. Vai ser acompanhada. E Efraim, você profissionalizou isso, ampliou, aliás, né? Porque você já dava aula, mas com um projeto com um nome bem bacana. Conta para nós. O nome do projeto é Curso na Mesa, que é justamente o formato, é um curso dado em uma mesa. Então, a ideia é que eu chegue com as aulas particulares para uma classe social diferente. Porque qual é a dificuldade de ter uma aula particular? Você tem que pagar o professor. E para um aluno sozinho pagar o professor, sai um custo muito alto. Então, atingir só classes um pouco mais altas. Agora, com essa estratégia, são dadas aulas particulares, porém em grupos pequenos de alunos, e aí a gente consegue fazer com que todos atinjam esse objetivo. E, inclusive, cursos preparatórios para vestibular, preparatório para concursos. Então, por exemplo, se existe uma demanda, se existem 5 alunos ali que se interessam para, sei lá, vestibular da FAMEMA e eles querem estudar física. Aí eu monto um curso de física para a FAMEMA, voltado para 5 alunos. Então é uma mesa redonda que nós temos lá, com 6 cadeiras em volta. Fica o professor e mais 5, né? E é como se fosse o formato de uma aula particular, misturado com o formato da aula tradicional. Então é uma proposta nova mesmo, assim, Gostoso. em educação, bem gostoso de trabalhar. Dentro da visão que a nossa colega diz ali sobre quase que ela consegue identificar diferenças de um de outro. Por mais que você promova uma aula para esses 5, ainda há essa preocupação de ver a dificuldade ou a habilidade de cada um. Claro, é justamente
por isso que a gente limita o número em 5, para que o professor consiga identificar em cada um a sua dificuldade, para que o curso seja dado diretamente para aquela pessoa. Ela é colocada em um grupo para ter interação, porém o professor tem o alcance de uma aula particular, ele consegue identificar exatamente a dificuldade de cada um e desenvolver com cada um aquela dificuldade. Principalmente na área de exatas, que é a que eu tenho mais embargo para poder dizer, mais vivência, o problema geralmente que o aluno tem, a dificuldade que ele tem é pontual. Muitas vezes o aluno ele erra um sinal, ele erra por conta de alguma operação matemática específica. Então é só quando eu vejo ele realizando aquela ação é que eu consigo corrigi-la. Quando eu vejo ele errando é que eu consigo corrigir. E como que você vai identificar isso numa turma grande de alunos, né? Por isso que o grupo de 5 alunos ele é bem arquitetado para que seja um número bom que eu consiga, que eu ou outro professor, consiga avaliar exatamente onde o aluno está errando. Bacana, você consegue personalizar o atendimento. Personalizar o atendimento, exatamente. Bacana. Exatamente. Exatas eu amplio para quê? Física, matemática? Engenharia, que é os mais famosos, né? Engenharia. A parte de economia, que também é uma mas famosa. o que eu aprenderia como matéria mesmo, para a gente esgarçar aqui? Física, matemática? Física, matemática, química e uma procura que existe bastante é cálculo, né? O pessoal dos cursos de engenharia, principalmente, mas também outros cursos da área de saúde que exigem um pouco de matemática, de estatística também. Essas matérias nós trabalhamos também, cálculo, física, álgebra linear, equações diferenciais e assim por diante, outras matérias específicas dos cursos. Eu, nessa minha curiosidade de busca, eu sou insaciável. Aí eu encontrei matemática quântica, mas a matemática aplicada à física ou mecânica quântica, que dá sentido a tudo e às coisas dentro da composição. Eu fiquei encantado, porque é uma outra visão do que só o 6 vezes 7, que dá um cãibra no cérebro, né? É muito mais dentro da composição de astros, É interessante que quando você chega além do ensino médio, você entra em cálculo. Aí em cálculo começa aquelas duas palavrinhas que todo mundo conhece, que é a derivada e a integral. Todo mundo tem medo dessas palavrinhas. vocês chamam de palavrinha, eu chamo de palavrão. E o interessante é que depois que você aprende aquilo, você vê que são só duas operações simples. Então entra naquela parte da mística que o pessoal faz, que nós estávamos comentando, que eles desenvolvem um medo daquilo, e só porque os outros falaram para ele que era difícil. Eu, quando ia dormir, eu olhava assim, embaixo da cama, isso aí. A hora que ele vê que ele faz a primeira operação de derivada, de integral, ele fala, é só isso? Mas já acabou, né? É rapidinho ali, é simples, é tranquilo, né? E como você falou de quântica, a gente costuma até dizer, dentro da física, que na quântica as coisas saem um pouco da ordem, né? Ela entra um pouco... Ela vai para o caos. Ela vai para o caos, ela vai matemática do caos. Exatamente. E aí a matemática vai avançando junto. Ele quebra, a matemática vai avançando junto, vai se aprofundando também. E é gostoso de trabalhar em qualquer nível de matemática, né? Isso vai numa crescente, quando você começa a estudar matemática, acho que qualquer área, na verdade, né? Mas eu posso falar mais da minha, né? Quando você começa a estudar matemática e física, você quer se aprofundar cada vez mais, porque é gostoso. Você consegue desenvolver uma nova ferramenta, você percebe que você tem uma nova habilidade de resolver um novo problema, e aí você busca um outro problema para você aprender a resolver e assim por diante. E o bacana é que esse raciocínio é de aplicar essa matemática, essa exata, no cotidiano, que é o que a gente faz. Sim, a gente só não entende que aquilo é matemática. Exatamente. Não é? Olha lá, ele me dando sinal que faltam 5 minutos. Matemática também. É matemática. Preciso de despedir de vocês, estava uma delícia, papo, cresci um monte, já sou outra pessoa. Gostoso, né? Me diz aí, repete, como é que funciona a apresentação? Vocês têm vestibular para agora já? Nós estamos com as inscrições abertas dos vestibulinhos da ETEC, as provas vão ser em dezembro. Então, as inscrições iniciou dia 19 de outubro e vai até dia 12 de novembro. Pelo site, exclusivamente as inscrições realizadas pelo site vestibulinhosetec.com.br. Para todos os cursos estão abertas e a prova é em dezembro. Inicia em final de janeiro ou fevereiro. Bacana, obrigado. Tá? Foi Obrigada, um prazer. foi um prazer. Tá? Você fez a prova lá, é difícil? A prova foi bem tranquila para mim, eu passei em 7º lugar na minha turma, então... Que mentira, ostentando. Tá vendo? Mentira. Okay. Não, mas foi bem tranquila a prova, só prestar bastante atenção e... Dá para ir.
data. Então vai, você parece que é a porta-voz, o arauto do evento. Diz para nós, repete, data e local. Sim, é a Semana da Logística, estão todos convidados. Ela ocorrerá do dia 5 ao dia 9 do mês de novembro. Dia 5 é aberto, a entrada é apenas 1 kg de alimento que vai ser doado para o Hospital Gota de Leite, aqui de Marília. Prazer. Ela estava falando do local que a gente estava com o Reinaldo aqui antes. E eu estava imaginando logística, Reinaldo. Como chego lá? Olha o raciocínio miúdo do que é ainda. Obrigado, meninas. Imagina. E você, meu caro? Já está isso aí. atuando? Como é que funciona? Isso tudo na mesa? Já tem local? Tem data? Como é que é Sim, isso? sim. A empresa é uma escola, curso na mesa. Fica ali perto do Forno Pizzaria, na Gonçalves Dias, pertinho. 164, pertinho. E quem tiver interesse em aulas particulares, quem for prestar a prova da ETEC, tiver com pouca confiança, quem tiver interessado em prestar vestibulares de medicina, que é uma procura muito grande que tem, ou qualquer outra dificuldade que tem em sala de aula e tem o interesse em corrigi-la, é só nos procurar. Curso na Mesa tem o endereço ou então nas redes sociais. Diga de redes sociais. Instagram, Facebook, Curso na Mesa, é só procurar Tá no que vai nos Facebook, no Insta, encontrar. vai tá lá. Aham. Bacana, foi um prazerzaço, tá? Muito obrigado, o prazer foi meu. Olha, e a todos vocês um super abraço, foi bacana estar contigo, distribuir, dividir um pouco dessas informações com vocês. A gente vai disponibilizar o link depois no canal, se quiser comentar, pegar mais informações com as meninas aqui ou com o nosso amigo Efraim, está lá disponível. O que vale é você buscar informação, transformar, vai lá para conhecer, trocar ideia. E ó, nunca é tarde, não tem barreira, a não ser a tua própria imaginação de não ir. Tá? O que a ITEC está oferecendo aqui é gratuito para você cursar. Então vá, não há barreira, não tem questão de idade, de questão de filho ou nada. Se adeque, a hora que você deu o primeiro passo. Chico Sainz, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Fiquem com Deus e até o próximo Entre a Gente.